Boa noite, Carlos. Estamos começando agora, pedindo 1 minuto de concentração para a gente sintonizar com o nosso tema aqui hoje, que é sonhar com as artes sobre o corpo da Terra, e nessa primeira camada, sintonia com a nossa casa comum. Façam uma inspiração e expiração profunda e longa e alegre, e abram os olhos. Então, que alegria que a gente está aqui hoje reunidas. Eu e a Luciana começamos a desenhar essa atividade desde o ano passado, e de repente decidimos começar deste formato. Então, a gente vai estar dividindo o tempo assim hoje. Eu vou estar contando para vocês um pouco como que nasceu essa atividade, depois a Luciana vai estar compartilhando com a gente, porque ela é uma pesquisadora de artes, depois ela se apresenta direitinho, a arte que ela escolheu hoje, para a gente estar sintonizando com a nossa casa comum, e depois a gente tem a parte mais importante, que é nós fazer essa roda de encontro, e entre nós, aprender alguma coisa nova entre a gente, decidir sintonizar um pouco mais, para quem não sintonizar, começar, para quem já está em outros aspectos, porque a escola aberta dos sonhos é para isso, né? Ela não é uma instituição jurídica, ela não vai ser, todos já passamos por ali, e é hoje, como a Luciana fala, a gente está aqui comprometido primeiro com essa mudança exponencial que a gente precisa fazer hoje, e também com muito deleite, né? Estamos aqui porque queremos com deleite estar aqui, né? Nada obrigado. Então, a Escola Aberta dos Sonhos, ela tem esse convite de vamos juntos, né? Hoje, nesse exato momento, tem um monte de grupos, né? Fazendo várias coisas também para a gente transformar essa rota da destruição. E esse é nosso grupo, essa é a nossa tribo, né? E viram outros e pouco a pouco a gente vai se juntando. E a Escola dos Sonhos, ela tem como inspiração os sonhos, né? Que os sonhos são essa matéria que tantos o que nos acontecem quando dormindo, todos vocês já trabalharam sonhos comigo, como sonhos acordados, que são esses sonhos que aqui eu chamo de espertos, porque eles estão em sintonia com as forças da vida, né? Então, a gente tem atividades na Escola de Sonhos com os sonhos quando dormindo, depois vocês podem entrar lá, acho que todos aqui conhecem, talvez a Keila não, no site, no Face, no Instagram, né, por uma Escola de Sonhos, e sonhos os acordados. A atividade que a gente está fazendo hoje é desses sonhos acordados. E os sonhos, como todos já sentimos, os acordados também, são assim uma forma de a gente começar a saborear uma nova possibilidade, né? Como tocar uma coisa que a gente fica, um anseio que a gente tem e que ainda não está aqui na matéria. Mas é assim que a gente começa, né? Com o sonho. E essa matéria, a gente escolhe aqui na Escola Aberta dos Sonhos que ela esteja em sintonia com a nossa casa comum. Então, existem duas tarefas que são, assim, hoje em dia, fundamentais para qualquer ser humano que está. Um é amar a Terra. E nessa tarefa de amar a Terra, a gente, mais evidente do que está acontecendo hoje nessa pandemia, né? Pesquisando, eu descobri que existem mais de 8 milhões de espécies de seres vivos e, a cada dia, 200 espécies estão ameaçadas de extinção
por causa de uma das ações humanas. Então, se a gente não compreender que esse dado é absurdo, né? E se a gente continuar fazendo de conta que é só um dado, a gente não... É quase como se a gente não fosse digno de estar aqui sobre o corpo da Terra. Então, essa tarefa de amar a Terra é a gente, ser humano, né? A gente também não pode esquecer que nessa pandemia, quem que estava sendo intimado para ir ficar em casa? Era esta espécie, não eram as outras, né? Então, assim, é um soco no estômago, né? Então, essa tarefa de ser amada é uma das tarefas que essa atividade tem como eixo, e a outra é da consciência que tanto o ser humano individual como esse corpo coletivo, ele está numa busca de ser mais inteiro e mais íntegro. Então, todo mundo que me conhece já me ouviu falar 1000 vezes dessa trânsito entre o indivíduo e coletivo, que eu acho que é uma coisa que sempre tem me instigado, né? E quando eu entendo essa unidade que existe entre esse corpo individual, esse corpo coletivo e esse corpo matricial, que é o planeta Terra, eu entendo que existe uma aliança dessas duas tarefas. E essa aliança, para a gente aqui, pode ser exercitada através da bússola dos sonhos. Então, esse sonho desperto se coloca nessa tarefa de amar a Terra e de continuar nessa aventura da busca de ser íntegros e inteiros, mas deixando não uma pegada ecológica, mas um caminhar sobre a Terra com carinho, com amor. Como seria um jeito de caminhar sobre o corpo da Terra, amando a Terra? E aí, essa expressão sobre o corpo da Terra foi com a minha amiga querida de Auroville Ariamani, que um dia a gente estava num shopping, e esse shopping tinha um monte de pedaços de árvores, né? Shopping Dom Pedro, aquilo é cruel, né? E a gente olhava para isso e a gente olhou assim, gente do céu. E a gente falou, nossa, a gente está sobre o corpo da Terra e olha esse negócio. E aí, lá na época do Plantando, que foi essa ONG que a gente, né, que a Leia participou, das pessoas que estão aqui, a Lu também, eu já tinha vislumbrado, inspirado pela tradição hindu, 7 camadas desse corpo da Terra inspirados na tradição hindu. E hoje a gente vai estar trabalhando sobre a primeira camada do corpo da Terra, que é a primeira, que é a identidade, né? E como a gente, então, nesse jeito caminhar amoroso, cuida, ao mesmo tempo, como diria o professor Marcos Sorrentino, do terra com T maiúscula, com a terra com T minúscula, com o território e, eu diria, com o corpo individual e coletivo. Por outro lado, se a gente pega o trauma que essa pandemia, nessa tarefa individual hoje, está causando nas pessoas, tanto toda a coisa da perda, como todo o desemprego e todo o colapso que está acontecendo, só evidencia, uma vez mais, que fazemos parte, né, que estamos juntos. Também pesquisando, existem, no ano, 800.000 pessoas se suicidam. E diz assim, o dado lá da Organização Mundial de Saúde, que cada pessoa que se suicida, 135 pessoas são afetadas. Então, isso dá no total do ano 108 milhões por ano são afetados por esse fenômeno do suicídio. Então, só trouxe esse dado para a gente lembrar, né, que os traumas individuais afetam os traumas coletivos, os traumas coletivos afetam a Mãe Terra. Quando a gente sonhou com essa atividade, a gente ficou pensando assim, bom, se a gente fizer mapas de como
caminhar sobre a Terra de outra forma. E esses mapas, esses sonhos despertos, eles têm a característica aqui de que são inspirados ou guiados pelas artes. E aí é que veio o convite para a Luciana, né? Que artes que a gente está falando, né? Não são as artes exclusivas só dos museus e das exposições da cultura erudita, ou só essa dicotomia erudita popular. Não. São as artes que têm a ver com a vida cotidiana. Não são as artes também só denunciativas, né? Que dizem isso aqui está errado, embora todas essas artes são muito importantes, mas não são só, né? Por quê? Porque assim como o sonho, a gente quer que ele seja uma bússola, né? Para ver essa nova possibilidade. Então, essas artes, elas, conversando com a Luciana, e tudo está em construção, né? A gente também está se ouvindo, né? Essas artes, elas querem ter elementos, primeiro que sejam transgressões criativas que reorientem para outra rota, né? Então tem que ter uma proposta específica. E quando você tem uma proposta específica, na verdade você tem valores diferenciados, né? Então é um comprometimento com esses valores, um comprometimento com uma ação que vá na contramão da rota da destruição, e com isso vem o discernimento e a consciência de que algumas coisas que a gente fazia ou pensava, ou alguns supostos privilégios, têm que cair por terra. Porque não tem como a gente continuar do mesmo jeito e ter um outro resultado, né? E não estamos falando das pessoas que jogam óleo no mar, estamos falando da nossa vida mesmo, né? E para isso que são esses encontros, para a gente avançar nessa mudança nos nossos grupos, nos nossos raios de ação, nas nossas casas, nas nossas famílias. Não é uma coisa intelectual, e por isso que a arte é uma linguagem maravilhosa, porque ela vai entrar pelo outro caminho, né? Então, não é só uma experiência estética, nem só uma função educativa e política, mas, segundo Cherubim, a arte tem o potencial de despertar espiritual. E eu, quando eu falo espiritual aqui, estou falando dessa mudança de valores para entender essas duas tarefas que precisam se aliar, que eu disse no começo. E numa dessas, quem são os artistas? Somos todos nós. Não são só. Hoje a Luciana vai apresentar um artista, né, que não é da rua, dos chamadas bienais, mas não porque vai ser só isso, né? Então é uma convocação para lembrar que nós todos somos artistas desse presente aqui agora. Então, pouco a pouco, em cada encontro, né, que vão ser 7, eu vou falando um pouquinho mais desses conceitos que foram dando eixo para essa atividade, mas o mais importante é a gente se inspirar pelas artes que venham, e a gente quer construir um mapa mesmo, né? Porque a gente não construiu ainda, não sabemos que plataforma vai ser essa, onde a gente clica lá e diz assim, nossa, na África tem essa experiência, olha, fizeram sei lá o quê, e isso está nos ajudando a entender que a gente precisa fazer de uma outra forma, para amar desesperadamente o planeta, e a gente também se tornar mais íntegro, coerente, e responder aos desafios atuais, como indivíduo e como espécie. Então, isso aqui depois a gente vai ter aberto para todo mundo conversar, e aí se ficou algum ponto meio estranho, a gente retoma. Então, vou passar a palavra para a Luciana. Lu, você se apresenta e vamos ver as artes. Obrigada, Paola. Boa noite, sejam bem-vindas, Brigitte e Marília, que chegaram agora. Que bom que vocês estão conosco. Eu acho que esse é o objetivo principal mesmo, é que isso seja um deleite, porque eu acho que a nossa vida está muito pesada. Se a gente não tiver prazer em acreditar, em amar que essa terra que está aqui é prazeroso,
né, assim, vai ser mais difícil o nosso percurso, né? Eu acho que entendendo que a gente pode ter uma relação mais simples, mais tranquila com a Terra, a gente carrega menos peso e eu acho que a gente consegue, ainda mais um momento de crise mundial, como estamos vivendo, a gente consegue ter né, um respiro, até um otimismo mesmo, né, uma fé, fé não é a palavra, mas eu acho que assim, uma força interna para a gente continuar seguindo a vida em frente. Antes de eu me apresentar, assim, eu vou contar um pouquinho um episódio que aconteceu aqui em casa essa semana, que eu achei muito interessante, que eu quero trazer aqui para vocês. Bom, quem não me conhece, eu sou mãe de 3 filhos, e os meus mais velhos têm 13 e 11 anos. E aí, nós estávamos numa maior conversa, né, sobre a pandemia, né, porque não tem como, isso volta para eles, por mais que eu queira minimizar esses impactos, né, porque eu quero que eles continuem acreditando que isso, né, é uma crise, mas a vida é outra coisa, né, a vida não é a crise, né. A gente estava falando disso e eu falei para eles, né, que agora é um momento que a humanidade nunca viveu, a possibilidade de estar junta, como está agora, né. A gente pode se conectar com pessoa em qualquer lugar do mundo, né, simultaneamente, pensar ações juntas e fazer coisas, um aqui ou do outro lado do mundo ou daqui, sei lá, 500 quilômetros, sei lá, 15.000 quilômetros, não importa, mas é uma possibilidade que há 100 anos atrás isso não era possível, né. Se a gente pensar mesmo na época da colonização, com as grandes navegações, com a Inglaterra, de certa maneira, né, ditando as regras para o mundo, ainda assim, né, haviam aqueles que não se conectavam, que não podiam se falar. E hoje, né, claro que tem pessoas que não têm, mas de alguma maneira a gente consegue pensar no coletivo, né? E isso era uma coisa aqui que eu estava discutindo com eles, né? E que esse mundo que a gente vive hoje, né, que muitos estudiosos chamam de antropoceno, ele é um mundo novo, né? Ele é um mundo que aconteceu há 200 anos. E se a gente pensar, né, a humanidade na Terra, né, eu sou ruim de datas, mas sei lá, 50.000 anos de homem na Terra, o que são 200 anos, né? É tão pouquinho, né? Não é nada, né, para a gente parar e pensar, né? E aí eu estava, inclusive, conversando com eles, eu falei assim, para pensar que a minha avó não tinha geladeira. A minha avó, na casa dela, se guardava a carne na banha, porque era uma forma de você manter a comida, porque não tinha geladeira. Aí meu filho fala: "Ai, mãe, mas é impossível viver sem geladeira". Eu falei: "Não, não é impossível viver sem geladeira, né". Até 70, 80, 90 anos atrás, as pessoas viviam sem geladeira. Talvez hoje em dia ainda exista muita gente que viva sem geladeira. Só que nós nos acostumamos a um padrão que diz que a gente tem que comprar alguma coisa, tem que armazenar, e essa coisa que a gente armazena precisa estar na geladeira. Então, por isso, né, existe um meio das coisas, a cadeia como as coisas são feitas, que faz com que a gente jure que é indispensável viver sem geladeira, né. E isso fez com que meus filhos ficassem: "Mas como assim, mãe?", né. E aí eu lembro, né, também dele pequenininho, meu filho chega assim para minha avó e falou assim: "Bisa, você gostava de sorvete quando você era criança?". Aí minha avó falou: "Não existia sorvete quando eu era criança", né. E ele assim: "Como você não pôde comer sorvete quando criança? Sua mãe não deixava?", né. Assim, é algo tão, parece que tão estranho, parece que a gente está tão acostumada a sempre ter sorvete, a sempre ter geladeira, a sempre ter tudo, que é um espaço de tempo muito pequeno, né, são 3 gerações, né, eu, minha mãe, minha avó, né, 3 gerações para trás o mundo já era outro, né. E a gente ainda tem a carga genética de 7 gerações atrás. Então, vamos pensar, né, o que que é essa mudança tão rápida, que parece ser tão imprescindível a gente ser tão apegado a esse mundo e tão desconectado de um outro mundo, de um outro planeta, que é um planeta real, né. Enfim, tudo essa introdução, assim, sobre meio anedótica, para dizer que eu acho que esse encontro,
né, que eu estava conversando com a Pá, que vem de um desejo nosso de estar pensando realmente numa transformação, o que, que a gente pode estar pensando, só tem sentido se a gente estiver junto com mais gente, se tiver mais gente pensando, se tiver mais gente agregando, e por isso essa ideia que surgiu da gente fazer essa roda de conversa. Então, assim, eu vou contar, né, diante dos meus estudos, de tudo que eu, né, sei até agora, eu vou apresentar uma obra de um artista muito querido para mim, mas o intuito é que cada um também, acredito que vá se conectando quando a gente vai falando, vai lembrando, provavelmente, cada um vai ter também. Então, assim, a ideia é que a gente tem esse espaço de compartilhamento, né? Uma troca de saberes mesmo, não é para ser uma coisa, não é uma palestra, é isso que eu quero dizer. Então, assim, eu sou, né, Luciana, eu sou professora na Federal do Rio Grande, eu sou na área de artes, minha formação é em artes, né, e eu trabalho com a parte da arte tridimensional, né. Hoje em dia a gente não chama muito mais escultura, porque escultura é uma técnica específica, então a gente fala tridimensionalidade, porque abre o campo para muitas outras possibilidades. E então, assim, no meu pós-doutorado, eu fiz um estudo sobre a 32ª Bienal de São Paulo, que é, vamos dizer, acho que é o maior evento de arte contemporânea que a gente tem aqui no Brasil. Acontece no pavilhão da Bienal de São Paulo, no Parque Ibirapuera, a cada 2 anos, né? Era para ter tido ano passado, por conta da pandemia, transferiram para esse ano, mas essa Bienal que eu vou falar é essa Bienal que eu estudei, perdão, que eu vou falar de uma obra de lá, é de 2016, foi chamada da Bienal mais ecológica que aconteceu. Então, por esse motivo, me instigou muito, né? Porque foi uma Bienal que estava realmente chamando atenção para essas questões que todo mundo deveria se preocupar, né? Não é uma questão, né, de artistas, né? É uma questão de a mudança climática, a questão da nossa sobrevivência no planeta, né? Não só nós, mas de todas as outras espécies que coabitam aqui conosco. Então, essa é uma Bienal que me interessou bastante, e aí eu escolho, acho que eu posso começar a compartilhar a tela, eu vou mostrar para vocês. Eu escolho um trabalho, vocês estão vendo? Espera aí, deixa eu tentar abrir um pouquinho mais. Ai, mas aí vocês Dá para só. ver sim. Espera só, aqui, então aqui, tá bom, beleza. Bom, então, o que que eu escolho um trabalho de um artista, ele se chama Jorge Mena Barreto, ele é um artista professor, educador, então ele tem muito envolvimento com a educação, para ele isso é muito importante. Ele é da Estadual do Rio de Janeiro, ele é da UERJ, tá? Então, assim, é um trabalho em que ele dá o nome de restauro. Então, aqui são os dados técnicos da obra, tá? Que a gente chamaria assim. Mas eu vou agora passar essa parte, não se preocupem, é só assim, mera. Isso é vício acadêmico, né? Da gente dar todas as referências, da onde a gente pegou e tal, mas enfim. Então, o que o restauro era realmente, né? Então, quem conhece o pavilhão da Bienal, dentro do pavilhão, é um pavilhão desenhado pelo Niemeyer, né? E ele, se não me engano, ele é da década de 60. A Bienal surgiu em 1951, mas ela era antes, acontecia na Avenida Paulista, e aí depois que ela teve, quando teve realmente, né, o projeto do Ibirapuera, e aí se instalou daí a ideia do pavilhão da Fundação Bienal, daí a Bienal passou, enfim. E dentro, então assim, fora ele é como é que a gente diria, um caixotão, né? Desculpem as arquitetas do grupo aqui, mas essa não é muito a minha parte. Mas dentro ele tem umas formas mais orgânicas, enfim, e ele é muito grande, então ele realmente comporta muitas obras de arte. Mas no caso do Jorge, ele não quis instalar a obra dele no meio das outras obras. Ele optou por utilizar a parte que era o restaurante. Dentro da Bienal, tinha um cantinho para o pessoal ir tomar um café, enfim, ou até mesmo fazer uma refeição, que normalmente esse espaço, cada evento que acontece, ele é comissionado por alguma empresa que quer ir lá e ocupar. E
Em discussão com o curador da mostra, o Jorge falou: não, eu quero fazer a minha obra no restaurante, a minha obra vai ser um restaurante. E ele chama essa obra de restauro. E aí a ideia do restauro, né, assim, claro, em arte a gente tem restauração, né, que é a ideia da restauração da obra de arte, de recuperar, né, a questão de restabelecer. Mas por quê? Porque ele também entende que ele tinha que levar a agrofloresta para dentro da exposição de arte. Então, também a ideia de recuperar a terra também é chamada pelos agroflorestores de restaurar a terra. Então, esse nome de ser restauro. E, etimologicamente, restauro está também a raiz da palavra restaurante, né? Vem do restauro. Então, ele usou esse espaço, né? Que foi pensado e então as pessoas podiam se sentar às mesas e tinham lugar para fazer a refeição. Mas enfim, por que um restaurante? Qual que era o intuito do Jorge levar a agrofloresta para o meio de um restaurante numa exposição de arte? Então, né, vamos começar a montar um pouquinho esse quebra-cabeça. Então, o que o Jorge começa a perceber? Né, que tinha uma questão que o que a gente escolhe para comer implica no que a natureza ao nosso redor acaba se tornando. Então, o que ele queria dizer com isso? Que quando a gente tem, né, isso vem de uma fala da Vandana Shiva, né, da monocultura do campo, né? Então, quando a gente tem uma monocultura na nossa refeição, a gente tem uma monocultura também no campo. Então, esses grandes campos monocultores, eles também fazem parte do nosso prato. Quando a gente tem uma biodiversidade, isso aqui é uma foto de uma agrofloresta. Quando a gente tem a biodiversidade no campo, a gente também, no prato, a gente também tem no campo, né? Então, isso é muito conectado. Então, quando a gente entra numa padaria e escolhe lá, tem um monte de opção do que escolher, essa opção é falsa, porque na verdade, no campo, é praticamente um ou dois, talvez, elemento que tem. Então, você tem a falsa sensação de que você está comendo uma diversidade, mas na verdade praticamente é baseado no trigo, né? Ou no óleo, né? Que se usa e tudo mais. Então, essa imagem de cima, né? É parte desse exemplo, né? Que a gente acaba optando por falar, quero pãozinho disso, quero um pãozinho não sei o quê, quero um pãozinho não sei o que lá, mas no fundo, né? Você acaba sempre ficando com o mesmo a mesma planta, né? Cultivo. Né? Quando a gente opta por um cultivo diverso, quando a gente opta por uma refeição que ela é rica em diversos alimentos, né? Então, você vai ter uma alimentação e uma natureza também diversificada. Quando a gente opta, né, por uma refeição com carne, a gente também opta por uma paisagem devastada, né? Qual que é a questão? A maior parte do devastamento da floresta amazônica é em função do gado, né? Pode ser que teve uma época também que fosse em função do corte de madeira, né, da retirada de árvores, mas a gente sabe que a expansão da criação de gado para a exportação da carne, ela acaba sendo um dos principais fatores destrutivos da Amazônia. Sem falar a questão que sempre se discute sobre o gado, que é a questão, perdão, né, do pum do gato, né, que todo mundo sabe que, né, ele é um grande produtor ele tem um percentual bem alto, agora eu acabei me esquecendo, acho que chega a 14% da produção de gás carbônico do planeta é em função do pum do gado. Isso é quase o equivalente, acho que é um pouco abaixo, ele só fica atrás da questão do carro, acho que carros são 25%, mas é um percentual muito alto para a gente considerar. Então, o que o Jorge faz? Ele começa a querer, né, nos conscientizar de uma forma bastante, eu digo, bonita e saborosa, do que é esse paladar que a gente tem.
Quando você vai a um restaurante, o que que é a preocupação? É a satisfação do cliente. Então, eu chego lá, olho no cardápio, e aí eu gosto de batata frita, eu gosto de, sei lá, eh, um cardápio específico e pronto. Nessa satisfação do cliente, eu não o restaurante, né, ou o próprio cliente não está nem aí se é a época de batata, se é a época de cebola frita ou não, de cebola, perdão, de produção de cebola, se tem ou não tem. A questão é, vira uma certa ditadura do cliente sobre a terra. Então a terra tem que fornecer aquilo que o meu gosto, que foi treinado por uma indústria alimentícia a escolher o que que ele quer comer. Então, né, principalmente se a gente considerar o uso de muitos, produtos, né, do tipo glutamato monossódico, glucose de milho, xarope de milho, que são produtos feitos especificamente para fazer com que o nosso paladar se vicie e a gente consuma mais desse tipo de mesmo de produto, né. Então, a proposta do Jorge é politizar o paladar. Então, esse trabalho, ele vem como uma forma de conscientização do que a gente tem nesse paladar. O que eu, ao colocar na minha boca, impacto na natureza ao meu redor. Então, quando eu tenho prazer em comer, o que que é esse prazer? O que que é esse gosto? O que que é esse sabor? Ele passa além do meu corpo, né? Ele não precisa ver, porque assim, se a gente for pensar no nosso sistema digestório, isso é uma coisa que o Jorge fala bastante, a gente tem a boca, daí tem todo, né, o estômago, o intestino. E a boca seria hipertrofiada, porque ela dita tudo, né? Muitas vezes a gente não tá nem aí se isso faz mal para o nosso intestino, se isso faz mal para o nosso estômago, se vai ter alguma reverberação, porque o que importa é que o sabor é o que eu quero, né? Então, assim, então até é interessante, ele fala muito dessa questão dessa hipertrofia da boca, né? Então, assim, o quanto que por alguns segundos, alguns minutos daquele sabor na boca, a gente impacta na natureza ao nosso redor, a gente impacta na não conexão com a terra, que a gente passa a deixar de ter, porque a gente tem uma questão do nosso, eh, prazer temporário. Então o que ele fala é que o politizar o paladar é uma escolha consciente. Mas ele também muito, né, ele foi, assim, muito, como é que eu falo, assim, galante, conquistador, porque ele não faz de qualquer jeito, entendeu? Ele cria uma ideia muito fantástica que ele chama de PF agroecológico. Então nada mais é do que um PF mesmo, só que aí ele contrata uma chefe em gastronomia, a escola Como de ecogastronomia, que tem esse pessoal que trabalha com ecogastronomia, e a chefe Neca Mena Barreto, para começar a pensar nesse PF agroecológico, que é esse prato que era servido no sistema de um PF, diariamente durante o período da exposição. Normalmente essas exposições duram de setembro a dezembro, então vamos por aí 3 meses de exposição. Então o que que eles fizeram? Eles se reuniram com os, agroflorestores e falaram assim: "Bom, o que que vocês têm para nos servir? O que que vocês vão ter entre setembro e dezembro? A gente precisa assim". Então, ao invés de ter a satisfação do cliente, ou seja, você não vai querer comer purê de batata, você vai comer purê de raiz. Então, se agora é época de mandioca e não de batata, o purê vai ser de mandioca e não de batata. Se agora o que eu tenho é cará que vai ser. E se eu tenho batata doce, então essa questão do nosso organismo se adaptar ao organismo de ao ritmo de produção da terra, é uma coisa que era muito importante, que ele estava trazendo. Então, isso faz parte da gente politizar nosso paladar. Quer dizer, eu começo a entrar em sintonia com o ritmo da terra, né? 8 meses demora para uma cebola estar pronta. Então, eu vou esperar esses 8 meses. Se é um vegetal, eu vou ter lá 28 dias, 30 dias, dependendo do que for. Uma cenoura, um pouco mais de 2 meses. Então, esse ritmo não adiantava, né, ele tinha que saber o que teria nesse período em que o restaurante funcionou na exposição. E aí, cada dia era feito essa lousa com então lá tá
perdão, gente, 18 de novembro de 2016. Então é uma cuia, que ele serviu uma cuia de vidro, eu vou mostrar depois para vocês, é só para ter aqui. Na verdade, não sei se vocês conseguem enxergar, é isso aqui. Dá para vocês verem eu passar o mouse? Tá. Então, é um potinho assim que gente, é o tamanho de uma marmitex, de média para grande, vamos falar assim, essas que a gente costuma comprar, que vem daquele isopor horroroso, mas enfim, é mais ou menos aqui. Então, assim, é uma baita refeição. E aí, ele vai pensando em como colocar. Então, ó, moqueca de banana e palmito, aí vem a cooperativa que forneceu, vem uma saladinha, tem a farofa, como é que esse arroz é colocado. Então, assim, sempre pensando não, nutricionalmente, o sabor, então como que isso é preparado também de forma muito saborosa, mas também pensando o cuidado com a terra. O que que essa terra produziu para mim, entendeu? O que que esse alimento, como ele foi tratado para ele chegar, para ele fazer parte de mim. Então, e ele começa a chamar esse trabalho de escultura ambiental, que é quando o nosso corpo, o nosso sistema digestivo, né, essa politização que a gente passa a ter do nosso paladar, começa a esculpir a agrofloresta, começa a esculpir a terra, a produção. Então, é quando a gente começa a entender que a gente pode entrar no ritmo da alimentação da produção. Então, aí, assim, até muita coisa bastante, como é que se diz, até educativa mesmo. Então, assim, fazer uma sobremesa, creme de goiaba com abil roxo. Aí ele explica, né, que o abil roxo é uma fruta nativa tropical. Então ele vai dando essas informações para aquele que quisesse, claro que, tipo, eu tô com fome, não tô nem aí se isso é uma obra de arte ou não, quero ir lá comer, eu vou e como, posso ir embora sem nada me tocar. Talvez internamente isso me toque de alguma forma, porque é um alimento todo preparado para isso. Porém, eu não preciso ficar, né, me conectando. Por outro lado, se eu sou uma pessoa curiosa e entendo que isso é uma obra de arte, que eu quero saber um pouco mais, eu posso começar a me envolver. Então, isso também é uma questão da obra de arte. Isso aqui é uma outra imagem só para vocês olharem mais de perto. Tinha uma questão também muito importante, que é a questão da economia solidária. Então, eu esqueci de falar aqui, ó. O preço R$ 12 é o preço justo ou R$ 15 é o preço solidário. Mesmo a gente considerando 2016 atrás, ainda assim é um preço bacana, né? Porque até, e ainda mais se considerando, né, no Parque Ibirapuera, dentro da instituição, porque, por exemplo, o MAN tem um restaurante caríssimo, né? Enfim, as instituições ali têm, que é claro, né, que o restaurante do MAN, por exemplo, paga também uma fortuna de aluguel para o museu. Mas tem uma questão do preço ser justo e como que o preço também poderia colaborar para aquilo que estava sendo servido, né? Ele tinha uma proposta também de estar ajudando essa economia solidária para estar acontecendo. Então, aqui, aí tinha os sucos também, né? Também sucos feitos, mas o principal a ideia é a ideia desse PF. Bom, além desse PF, o que que ele também elabora, que é a primeira foto aqui, que era para eu ter mostrado, eu pulei. Esse aqui é o que ele chama de pote paisagem, né? E ele vai chamar isso porque ele vai pensando justamente nas camadas da terra. Então, por que que a gente tem que comer tudo horizontalmente? Por que que o nosso prato é feito assim, achatado? Por que que o prato a gente não pode comer na vertical, né? Então ele cria essa ideia do pote paisagem, que é esse pote que, de certa maneira, vai estar falando dos estratos da agrofloresta, né? Porque na agrofloresta você vai ter as rasteiras, aí depois você vai vir com as mais arbustivas, e aí você vai chegando até os estratos mais altos, que são os estratos onde acabam sendo feitos os manejos. E então, assim, ele de alguma maneira, ele também está pensando trazer essa forma de ler de uma forma diferente, para a gente também estar digerindo, estar comendo de uma forma diferente esse tipo de agrofloresta, né. Então, assim, era meio que uma ideia dele dando, né, "Olha, isso existe, olha como isso é feito, olha como isso é simples", né. Então, assim, e super saboroso, super bonito. Então isso são coisas, assim, que, né, eles preparavam, assim, e também com essa ideia, né, de usar potes de vidro, de minimizar o uso de materiais descartáveis, enfim, né, tudo que pudesse ser
bastante em sintonia com a proposta do que ele estava colocando. Então, vamos dizer, era uma refeição que ela se resumia a um PF e a um pote paisagem, ambos com alimentos de acordo com a sazonalidade. Então, isso era o principal, e ao longo do espaço, né, também foi montado esse espaço, esse desenho, né, do espaço expositivo e do espaço realmente para refeição. E aí tinha o que ele chamava, né, que se alguém quiser, depois eu mando o link, dentro do site da Bienal tem o que ele chama de campo sonoro. E isso tinha essas faixas que as pessoas podiam comer escutando. Então as pessoas podiam sentar, começar a comer, e elas vão ouvindo, né? Não sei se vocês veem bem aqui, ó, revolução, mais que orgânico, biodiversidade, gesto político, aí plantio, fazer, refazer, equilíbrio das espécies, a cor da terra, manejo, né? Porque, né, em agrofloresta a gente fala muito do manejo, né? Que o manejo é essa a ideia, né? Então, até nesse sentido que o Jorge fala, isso é uma escultura, porque o que que é a escultura? Nada mais é do que a gente retirar matéria, né? E de certa maneira, na agrofloresta também, né? A ideia do manejo é essa retirada para a entrada de luz para aquilo que precisa crescer também. Enfim, então, são as faixas, né, aqui tem o site, daí depois se alguém quiser, tiver interesse em ouvir mais. Mas era interessante também que tinha esses espaços em que tinham os alimentos, para a gente também ter contato, o que que são, esses alimentos que produzidos pelas agroflorestas, né. E aí também essa questão de ter esses alimentos, nativos, né, que isso também a gente tem uma certa ditadura, né, junto dessa satisfação do cliente, a gente tem uma ditadura homogeneizadora do que comer, né, de maneira que aquele aspecto cultural daquilo que se come num país, que se cria uma identidade com a sua cultura local, é perdido, né. Hoje em dia você come comida que se come em qualquer lugar do mundo, né? Antigamente, né, vamos falar assim, as pessoas tinham que se deslocar para conhecer a comida de outro lugar e faziam isso, né? Agora, a ideia realmente, claro que com a globalização isso é ótimo, a gente hoje come comida tailandesa e tudo mais aqui, é simples, mas por outro lado, a gente perdeu essa ideia da cultura local, de comer aquilo que é a especialidade do local, acostumar a comer aquilo que está naquele lugar, né. Então, isso também acho que é interessante, porque a agrofloresta, por ela trabalhar com nativas, por ela e porque não existe um padrão, né, de agrofloresta, cada região, cada local vai ter a sua agrofloresta. Então cada agrofloresta, ela vai ser um um ambiente de cultura também, de identidade, do que aquelas pessoas ali comem, do que tem a ver com aquilo ali. Então, eu acho que isso também é muito importante, né, isso é uma forma também de estar aqui eu puxei mais perto. Então é uma forma também de estar reverberando. Então eu acho que sobre o trabalho do Jorge, eu queria falar isso sim, eu acho que não sei se alguém tiver aqui é só para mostrar que não eram os descartáveis também, e para mostrar como era bonitinha as bandejinhas. Mas, assim, o que eu acho que é bem interessante é a gente pensar, né, assim, que por que esse trabalho do Jorge, né? Eu acho que, que, como a gente falou aqui, a gente sabe da destruição, né? A gente sabe do impacto da agroindústria, dos produtos agrotóxicos, e como que isso é importante. Então, assim, eu acho que é interessante porque o Jorge, ele não foi falar da indústria dos agroquímicos, né? Ele não foi falar da, dessa indústria dos transgênicos, né? E que aí a gente sabe de todas as implicações que tem. Mas ele vai falar de uma outra forma, do que é possível fazer, do que se deve valorizar, né? Então, eu acho que esse é um pouco que eu falei, né, que eu e a Paula a gente discutiu, e quando a gente estava conversando, que eu falei para ela que eu achava importante esse trabalho, porque esse trabalho ele mostra aquilo que é bom, né, e de uma forma muito gostosa, assim, sabe, muito saborosa, muito leve, né, e é um trabalho, assim, muito sutil, gente, porque, assim, é um restaurante, ninguém vai lá e falar que aquilo é uma obra de arte. Ao mesmo tempo, o impacto político disso é muito forte, né, e ao mesmo tempo é uma coisa que eu posso trazer para casa. Eu posso fazer isso no meu dia a dia, né, eu posso falar assim: "Ok, agora, né, eu estou entendendo, né, qual é o impacto do meu paladar", porque
a gente vai sendo, acho que muitas vezes, amputado. O nosso corpo é amputado diariamente, né? Então, aquela coisa assim, a gente não, nossa, não vai ter tempo de cozinhar, pede um iFood, né? Ou resolve a sua vida rápido. Isso é uma amputação. Quando nos tiram o tempo, né? Eles nos amputam o direito de a gente escolher o que a gente quer comer, como a gente quer preparar, como que a gente quer fazer, né? Ou então, o pior, quando só pessoas famosas, lindas e maravilhosas sabem cozinhar. E a gororoba que eu faço, fica aquele horror, né? E mil programas de gastronomia, de chefes, de gente comendo um monte, e eu não sei fazer nada. O que eu faço é aquele, soco tudo na panela, misturo e sirvo de bocão. Então, assim, essa coisa que a gente vai sempre se sentindo um corpo amputado, alguém que não consegue, que não pode, que não faz, né? Ah, então, porque não dá tempo, porque eu não posso, porque eu não sei. Ah, mas você sabe fazer macarrão? Não, eu compro a pasta pronta. Não, mas por que que você não sabe fazer? Ah, porque é muito difícil. Ah, mas por que que é muito difícil? Você já tentou? Entendeu? Então tem coisas assim que a gente acaba sendo sempre podado. E a gente não sabe muito bem por quê, né? Por que isso? Porque assim, comer é político, cozinhar é político. E não querem que a gente seja assim. É subversivo você fazer a sua comida. É subversivo você não ir ao supermercado. É tão forte isso, gente, no fundo, que a gente muda realmente um sistema, um padrão. Então, quando eu comecei com a história lá do meu filho, sim, minha avó não ia ao supermercado, né? Aí meu filho, também passava almoço com a charrete, com um boi tudo esquartejado atrás para comprar o pedaço de carne. Era assim. Aí eles compravam e comiam na hora. Ninguém guardava a carne para comer muito mais do que precisa, né? Você não tinha esse excesso, essa abundância desnecessária, né? Você tinha aquilo que você precisava. Então, é, é isso que eu acho que é importante a gente retomar o nosso direito, né? Ao nosso corpo, né? Quando a Paola falou, quando é que a gente vai tomar esse corpo? É incorporar realmente que eu sou capaz, né? Eu sou capaz de escolher o que eu quero comer, porque eu quero outra natureza, eu quero a biodiversidade. Então, a biodiversidade tem que estar em mim, no meu corpo. Para isso, eu tenho que comê-la, né? E aí, isso é bom? Vamos experimentar, vamos ver, vamos tentar, vamos acertar, errar, vamos trazer receita, X, né? Ontem mesmo eu achei lá no grupo do Rama, Brigitte, não sei se você viu, tem um, mandaram, era jovens do semiárido fazendo uma escola de gastronomia, então eles estavam fazendo sorvete com a palma, sabe aquele cactus, que é uma palma assim, eles fazem sorvete com aquilo, gente. Falei, que fantástico, quer dizer, será que isso é bom? Não sei, né? Mas deve ser, porque senão não iam fazer, né? Também não é qualquer coisa horrorosa que você faz. Então, de repente, é isso, assim, sabe? E essa questão também da gente valorizar a cultura local, valorizar aquilo que a gente come, aquela nossa terra, porque isso também é subversivo, né? A gente não aceitar um padrão de gosto, né? Então, eu vou fazer agora uma fala da Vandana Shiva, né? Que é uma coisa que eu li da Vandana Shiva, que ela começa a contar o projeto da PepsiCo na Índia. E aí eles queriam que fosse plantada uma batata que chama Rosette Burbank, acho que é esse o tipo da espécie. Por quê? Porque essa batata, ela dá uma proporção de medidas para batata frita que corresponde exatamente ao padrão do McDonald's. Então, a batata, a hora que ela é fatiada, ela tem, sei lá, 70% com 10 centímetros, 20% com 30 e uns menorzinhos que ficam. Então, essa batata passou a ser plantada largamente na Índia e toda a batata local, que era altamente nutritiva, foi deixada de ser plantada, chegando ao ponto de não existir mais. Então, assim, e para quê? Para seguir um padrão de consumo do McDonald's enfiar no pacotinho dele. Então, a coisa é tão louca, a gente acha que isso não é possível, né? Mas é. E isso foi o quê? Foi a total, é uma destruição cultural,
está destruindo um costume de não sei como que os indianos comem a batata que eles tinham lá. Não sei se eles comiam frita, se eles comiam assada, se eles comiam purê, sei lá, qualquer coisa assim. Só que aquela batata foi subvalorizada por ser uma batata nativa. Então, assim, é uma desvalorização da terra em função de que alguém quer vender um padrão para a gente comer. Então a gente não pode aceitar isso. Então, isso que eu falo assim, é muito forte, né? A gente pensar que o que a gente põe na boca tem toda uma cadeia que implica. E isso vai mexer com o nosso corpo da terra. Então, quando a gente fala de amar esse corpo da terra, a gente tem que entender esse ritmo, a gente tem que entender esse ciclo, né? A gente tem que entender porque é mais importante a gente comer a fruta sazonal, e não a fruta que vem importada do Chile, que é linda, maravilhosa, pode ser o que for, mas para quando a gente for para o Chile, a gente come ela lá, né? Então, ou então come a fruta seca, né? Ainda assim, que é melhor, né? Mas ainda assim, né, a gente ainda pode entrar em mil discussões, questão da poluição, do transporte, de enviar de avião, né, ou de barco, enfim, a gente ainda, se a gente quiser minimizar a nossa pegada, coma do vizinho, o que o vizinho planta, o que você planta, né, as hortas comunitárias e tudo mais. Acho que esse é uma das pegadas que a gente está pensando. Mas é isso, é pensar que corpo é esse, como é que eu quero o meu corpo inteiro, né, atuando. Eu quero o meu corpo de uma maneira total. O que que eu estou trazendo? Gente, eu falei muito. Eu quero ouvir vocês agora. Se vocês quiserem perguntar também, enfim, eu adoro esse trabalho, tem mil questões, enfim, né, assim, eu não quis abordar agrotóxicos, porque eu acho que todo mundo aqui já sabe que não é bom, né? Mas se alguém aqui também quiser abordar isso, vamos falar sobre isso, porque isso é aquilo que machuca a terra, né? Eu acho que a gente tem que ter claro isso, né? O que que a gente quer para proteção. Eu Então, só queria falar que eu almocei muitas vezes lá, porque meu nome é Brigitte, né? Para quem não me conhece, eu sou arquiteta. Eu dou aula na Escola de Jardinagem do Parque do Ibirapuera. E quando eu descobri lá o restaurante, nossa, eu ia quase todo dia, assim, só quando não dava mesmo. Era muito bom, porque você chegava lá, eu já sabia que ia ter uma surpresa, uma coisa diferente. E eu dou aula sobre punk, né? Plantas alimentícias não convencionais. Então, já conheço muitas. E também tinha uma amiga, né, que trabalhava lá com a NECA, que também é chefe de cozinha, a Fabiana, e a gente até tentou fazer uma parceria de pegar todos os resíduos e compostar lá no campo experimental da escola de jardinagem, mas no fim não deu muito certo porque tinha que levar, era meio longe. Mas assim, como dá para fazer parceria, né? Dá. E assim, às vezes os meus colegas de trabalho, eu falava, olha, é super bom. Aí eles iam, falavam, nossa, é muito bom, mas nunca voltava. Então, assim, eu vejo a dificuldade que é as pessoas mudarem mesmo, né, esse padrão de alimentação, né? Mesmo experimentando lá, nossa, é é, difícil. isso assim, experimentar lá, porque já está pronto até, né, Brigitte? Mas imagina É, fazer, né? então, Porque é isso que eu falo dessa amputação do nosso corpo. Não é que a gente não consegue, que a gente é incapaz, é que a gente vai sendo mentalmente amputado, assim, sabe? Aí não posso, não tem. Ou dessa maneira também, agora não dá tempo, né? O tempo, então, é, eu falo que ele é o é. maior vilão para destruir qualquer coisa, né? Assim, ó, eu tenho 15 minutos para almoçar e fazer a comida. Não dá, óbvio, né? Então, é isso. Mas que legal você contar isso, assim, compartilhar aqui com a gente. Bacana, nossa, foi muito legal, assim, muito bom mesmo. É claro que eu cozinho há anos, né? Então eu já gosto disso, né? Há muito tempo. Quando eu fui estudar em Florianópolis, né? Eu sou do Sul. Em 78, eu descobri restaurante macrobiótico lá. Vocês não sabem como era Florianópolis, era alternativo mesmo, uns restaurantes assim, a comida era maravilhosa, não tem mais.
né? Eram outros tempos, assim, né? Meus tempos de hippie, né? Muito gostoso. Queria perguntar que experiência que vocês tiveram ao ver aquele pote da paisagem, pote paisagem que chama, né, Lu? Que experiência que vocês tiveram, né? Porque as artes, elas têm essa, é uma porta, né? Que é diferente de você entender coisas, né? Primeiro você entra por uma porta que é uma experiência. Alguém quer compartilhar que experiência que teve ao ver aquele pote? Ai. Quer falar, Luciana? Eu vou falar assim. Primeiro, a embalagem, né? Aquele vidro, né? Reutilizado, transparente. Você vê aquela montagem, assim, é uma coisa, na hora bate assim, nossa, a comida virou outra coisa, né? Virou arte mesmo. Nossa, e aí dá vontade de provar. E a arte, ainda por cima, dá para consumir, né? É muito legal isso, né? Eu adorei isso. É impactante. Eu ia falar Po- também, pode Posso, falar. posso? O alimento é uma matéria importante, né, do meu trabalho. Eu trabalho com a Ayurveda, que é uma ciência muito antiga e que fala muito dessa reconexão com a natureza, né, e de se perceber natureza e entender como ciclos, através do que eu percebo, como é que eles atuam, né, dentro da gente. Então, ao ver o pote paisagem, foi como se eu estivesse vendo um corte da terra, e olhando como se eu estivesse percebendo os substratos assim da terra, sabe? Aquela matéria, uma matéria rochosa embaixo, e aí que ela vai sendo mais um sedimento vai ficando mais fino, mais fino, mais fino, até que tem a paisagem que eu estou vendo externamente, né? Mas foi como se eu visse esse extrato da terra. E que eu quero agradecer porque já me inspirou, assim, né? Porque sempre quando eu vou faço as apresentações dos preparos, é aquilo, é sempre horizontal mesmo, né? Eu até exercito algumas coisas em camadas, principalmente né, quando eu me inspiro também nos clientes, aí a gente vai fazendo o potinho, né, Marina? A gente vai trabalhando um pouco com camadas, mas me inspirou muito isso que vocês trouxeram, porque inclusive, dependendo da necessidade individual, você pode associar exatamente essas camadas com aquilo que cada um precisa nas diversas camadas do próprio corpo, né? Na camada mais densa, né? Que é osso, músculo, numa camada mais sutil. Então, achei muito, muito bom. Agradeço que já me inspirou aqui. Muito bom. Não sei se eu respondi a pergunta, Hermanita, mas é isso. Marília, quer Obrigada, falar? obrigada. Eu queria dizer que como é importante, aí é toda a relação com a beleza, porque a partir do momento que você olha aquele alimento concebido como uma obra de arte, porque é isso que ele está apresentando e entregando, né? Então, você vai criar uma relação muito forte de desejo de consumi-lo de uma certa maneira, mas aquilo vai te atrair muito, né? E também vai trazer esse respeito, né? Você vai adquirir um alimento que foi preparado com tanta beleza, com tanta delicadeza, e você está se respeitando quando você vai consumir esse alimento. Você está entregando para o seu corpo algo que é belo. Então, isso que me veio quando eu vi aquela embalagem, aquele alimento montado naquele pote. Então, isso foi a experiência que me passou.
Eu gostaria de estar compartilhando um pouco também do que eu acabei, né, entrando em contato, né, ao ver a imagem também do pote. Foi bem bacana, porque eu gosto bastante de manualidades, né, mexo com arquitetura, e eu achei engraçada a questão da escala, né, porque o potinho, igual a Paula falou, eu senti essa coisa, né, de fazer um corte na terra, né, e enxergar ela, mas eu penso assim, nossa, mas a terra é tão grande e a escala que eu estou vendo é tão pequena, né, então foi bacana eu me sentir como se estivesse entrando em contato, só que numa escala menor, né, e ver esse todo que é a terra. Então foi gostoso de imaginar, né, ter essa sensação. E outra questão também que me veio forte foi a questão da arte como impacto político, né? Porque eu vejo muitas vezes pessoas querendo acessar outras, querendo transformar as ideias de outras pessoas, né? Veganismo, vegetarianismo, de uma forma um tanto agressiva, né? E eu achei bonito como ele fez, né? Usando a arte como um jeito de impactar a pessoa, mas de um jeito positivo, né? Um jeito bonito de se ver. Então, aquilo entra na pessoa de uma forma saudável, não de uma forma agressiva, de que eu digo isso que muitas pessoas que querem transformar positivamente outras, né, querendo aconselhar a não comer carne, a cuidar do meio ambiente, mas de uma forma assim que eu digo que não é tão, né, tão bonita como esse artista fez. Então, eu também me inspirei bastante assim nesse trabalho dele. Seria mais isso mesmo. Posso falar? Engraçado que eu tive uma percepção, primeiro, obrigada, Lu, adorei, viu, ver essa explanação sua, e assim, a minha percepção foi um misto de todas as que elas falaram. É engraçado, porque eu sou meio oriental, essa coisa da beleza, do prato, da apresentação, está muito na minha cultura. E eu achei muito bacana também como ele trouxe isso, né? Com essa delicadeza, com esse cuidado, com esse respeito com o outro, né? De não vir falando já, né? Com todos costumam empunhar a bandeira e vir de uma maneira agressiva. Ele veio com a arte, ele veio com a beleza. E vi também essa coisa do corte da terra, né? Essa coisa miniaturizada, como o japonês também costuma trabalhar esses pequenos espaços e consegue, né, trazer tanta coisa numa coisa tão pequena, tanta mensagem, tanta sabedoria num pedacinho de vidro ali, que trouxe tanta coisa, né, de mensagem para a gente. Então foi isso, foi bem um mix do que a Paula viu, a Marília vendo a beleza, a Marina, essa coisa né, da escala. E é isso, e o oriental tem muito disso, né? A gente enfeita muito o prato, e tem essa coisa né, de ter um carinho, e não só aquela coisa da correria, e é um artesanato mesmo, né, que a gente coloca ali. Bacana, gostei. Obrigada, viu? Eu também, eu acho que, na minha opinião, quando eu olhei, o que veio na minha cabeça foi quebra de paradigma. O fato de você não comer na horizontal, mas comer na vertical, né? E a gente está tão acostumado com os pratos sendo postos em círculos. Como seria se a gente servisse tudo, né, na vertical? E para mim foi meio que uau, uau, can I do that, né? Posso fazer isso? E eu acho que é muito como eu reajo para minha vida no geral. I'm like, não é um prato, aquilo é um pote. Como comida vai estar num pote? Pode estar num pote. Eu posso um dia decidir que eu quero comer num pote, qual o problema? Né? Então, eu acho que isso, para mim, para minha vida, para minha casa, para os meus filhos, eu acho que existe muito daquela coisa, as coisas terem que ser de uma certa maneira, sabe? E eu vou sempre lembrar, ok, eu posso comer num pote, não precisa ser num prato. Entendeu? Foi legal. Enfim, obrigada. Foi ótima apresentação. Super legal aprender sobre isso. Tanta coisa, na verdade, que me veio, né, no que você disse, Luciana. Obrigada por dividir. Foi bom. Bom, eu achei bem interessante também, assim, eu
dei um mergulho, na verdade, no... Não sei se é porque eu tô com fome, mas eu já me imaginei comendo, assim. Mas foi muito legal, assim, porque eu me senti muito pequeno vendo aquele pote de baixo para cima. Porque eu imaginei como se fosse embaixo, assim, tivesse, sei lá, as raízes, e aí no meio fosse ficando, assim, sei lá, as plantas menores, até aquela folhinha, assim, ser o topo de uma árvore, assim, foi bem o que a Luciana falou, né? E ao mesmo tempo eu me senti grande, porque aí eu vou ter que comer de cima para baixo, né? Porque para chegar lá na raiz eu vou ter que comer de cima para baixo, assim. E aí foi muito legal, porque aí eu fiquei imaginando, caramba, assim, cada plantinha, né? Talvez as punks ali, aí tipo, como se eu desse um mergulho dentro de uma agrofloresta mesmo, assim, né? E dentro disso que você estava falando, até me lembrou uma coisa que eu ia começar a fazer, que eu não fiz, que tem uma galera aí de São Paulo que tem um programa chamado Cestão Biodinâmico, que eu ia começar a comprar com eles, que eles têm esse projeto da agrofloresta e sempre fornecendo alimentos assim da época e tal. Então, cada mês, cada semana é um tipo específico de alimentos, assim, e acabou passando, assim, acabei esquecendo. E aí me resgatou essa ideia, né? Porque, tipo, sempre eu vou ali no mercado ou numa vendinha e compro isso, isso e aquilo. E aí tem uma diversidade tão grande de alimentos, né? E, tipo, eu fico preso em alguns muito específicos, né? E aí fico com a monocultura no meu dia a dia, sendo que tem uma agrofloresta toda aí num planetão para aproveitar, assim, né? Mas foi bem essa sensação do pote, assim, foi isso, né? Eu me senti pequenininho, vendo de cima para baixo, assim, uma florestona gigante, e de cima para baixo eu me senti um grandão, assim, né? Tipo, comendo tudo, assim. Deve ter sido muito interessante e muito único, né? A experiência de vocês terem experimentado mesmo esse alimento, né? Parabéns e muito obrigado por oferecer esse grande aprendizado. A Tchutcha vai falar? Eu também achei muito bonito, bem diferente, mas para mim o que veio mesmo, que me bateu, é esse lado mesmo de a gente sempre estar pedindo coisas para comer. Eu, por morar sozinha, eu tenho muita preguiça de cozinhar. Então, vendo essa arte desse prato, eu acho que me fez pensar muito em querer fazer uma coisa mais saudável para mim, que come muita porcaria, né? Então, muito obrigada pela apresentação, foi muito bonita mesmo. E o que me fez olhar mesmo é essa parte de mudar mesmo a alimentação, de pensar mais no corpo, né? De trazer coisas mais saudáveis para a gente, né? Então, muito bom esse gancho que a Kátia pegou, que era onde eu queria pegar, que é assim. Então, a minha amiga e também professora aqui da Universidade del Vale, que chama Maritza Lopes Ela Roche, ela que me ensinou, quando eu vim para cá, que existem as artes, né? Então, a Luciana vem de uma escola acadêmica, né? A gente nem conversou isso, mas é para pôr na roda mesmo. Então, assim, quando eu convidei a Luciana, eu falei, Luciana, você pesquisa tanto sobre as artes, você sabe tanto desse negócio, bora fazer esse projeto na Escola de Sonhos, e ela topou. E aí, quando eu comecei a falar das camadas do corpo da Terra, ela trouxe esse primeiro artista, né? Eu falei assim, então, mas é isso mesmo, porque o que a Maritza me ensinou foi que as artes, e ela está falando isso baseado em vários pesquisadores, principalmente uma filósofa mexicana, que chama Kátia, não estou lembrado o nome dela direito, mas depois eu dou a referência, e ela diz assim, é na vida cotidiana, né? Então, assim, né, comer, imagina, ato mais cotidiano e dispensável, né? E se o gancho que a Kátia nos deu, né, porque essa seria a nossa missão aqui hoje, de todos nós, nessa meia hora que ainda temos, cada um, efetivamente, qual vai ser o ato? Eu prefiro, em vez de falar subversivo, eu prefiro falar, viu, Lu, transgressão criativa, né? Uma disrupção criativa, assim como a Keila falou, né? Bom, mas do que não tem pote, né? A gente esse pote pode ficar como um símbolo, né?
Porque é assim que a gente transforma e faz revoluções culturais, né? Ressignificando os símbolos, né? Mas por que horizontal? Não, pode ser assim. Então, eu anotei aqui essa experiência que a sensibilidade de vocês trouxe com essa experiência estética, né? Dessa arte que está na vida cotidiana, né? Já saímos da Bienal, já estamos aqui, cada um no seu prato, comendo, nas suas escolhas, comprando. O que cada um vai fazer? Pode agora a gente ficar 5 minutinhos cada um pensando, a partir de amanhã, o que você vai fazer efetivamente para entrar em sintonia com a nossa casa comum? E a gente vai deixar nosso testemunho aqui, já vai ficar 5 minutos cada um se pesquisando, e a gente vai escrever no chat e deixar esse nosso compromisso. O que a gente vai fazer em relação a afinar essa sintonia? Vocês topam? Porque a Lu vai longe, a Lu tem a ideia, quando a gente começou a fazer o projeto, ela quer fazer um manifesto, e depois ela quer fazer um edital, e depois ela quer fazer um festival. Então, estamos aqui colhendo para a gente o que a gente vai se comprometer. Manifesto não para ficar escrito, né? Mas para realmente colocar a mão na massa. Então, vamos 5 minutinhos cada um. A Kátia já deu a deixa, né? O que cada um vai fazer de novo para fazer uma disrupção criativa para entrar numa sintonia mais fina com a nossa casa comum. E aí a gente pode escrever no chat das 5 minutinhos, aí eu falo enter e todo mundo dá enter. Onde é que está o chat aqui mesmo? Ô, Paola, ficou uma dúvida. Essa mudança de hábitos está só relacionada à alimentação nesse primeiro momento ou é uma coisa maior? Não, o que você quiser, mas que esteja em sintonia com a nossa casa comum, ou seja, a primeira camada do corpo da terra, a gente está cuidando dessa terra com T minúscula, dos nossos territórios e dessa terra maior, e do nosso corpo, né? Onde que é o chat aqui? Do lado do participantes embaixo, pá. Isso. Posso só perguntar uma coisa de curiosidade só? Ô Lu, o que tinha naquele áudio? O que era o som da natureza ou era um manifesto? Não, são as conversas nas agroflorestas. Então, da produção, de como foi feito, e aí tem o som do passarinho, tem o som da floresta, é uma ambientação mesmo para você entrar, e aí tem o barulho do cara fazendo manejo, podando, então, né, eles pisando, né, caminhando, então você escuta inclusive aquele pisar na folha, na floresta, né, é uma ambientação para você poder estar imersivo. Mas se quiser, dá para ouvir. Esses áudios estão todos disponíveis no site da Bienal, chama 32ª Bienal Campo Sonoro. Dá para ouvir algum, tem uns lá. Também legal. só complementar um pouquinho, né? Aproveitar que o Carlos trouxe a questão do cestão biodinâmico, e eu acho que é isso, a gente está falando da casa comum, né? Mas quando a gente pensa na agricultura biodinâmica, a nossa terra, ela está no universo. E a biodinâmica justamente vai estar falando do nosso ritmo sideral dessa terra. Então, esse corpo que é a terra, em sintonia com o resto, e aí, por meio das plantas, ele chega para nós. Então, é interessante também pensar, né, o que seria essa coisa maior até do que, né, nós estamos falando da casa comum, mas a casa comum, ela está em sintonia com os planetas, né, com as constelações zodiacais, né, com a lua, com o sol, né, e tudo isso com a força que tem nas plantas e que a gente adquire também. Então, assim, só para trazer isso também, que a nossa casa comum, né, ela parece pequenininha, mas agora também vamos olhar, né, assim, de fora, assim, a gente está, é muita sintonia, né, é muita coisa para a gente tá pensando. Então, bom, deixa eu pensar aqui na minha lição, aqui na minha transgressão, que eu acho que pensar um pouquinho nisso, assim, então parar de falar para não atrapalhar ninguém.
A gente só pode botar uma coisa? Livre, né? Estamos Não, aqui, livre? claro, Tá. momentos É. para coletar saberes. Quanto mais, melhor. Paula, quando puder, eu quero mostrar uma coisa para vocês, tá bom? Ó, tá ótimo. Vamos esperar que tá tudo tá. Quem ainda está escrevendo? Todo mundo já escreveu? Eu ainda não. Ô, Lu, parece que você conversou com meu filho e com a minha filha, viu? Eles estão numa campanha aqui gigantesca para eu consumir menos carne vermelha. Impressionante, acho que você conversou com eles, hein? Que bom, tá vendo? Mas é de um jeito positivo, né? É o que o Jorge fala. Existem 25 mil espécies comestíveis. Quantas a gente consome, Uhum. né? Por que que a gente... Ontem, o Lu, ontem ele fez um bolonhesa de PTS, que ficou muito bom. Nem parecia PTS. É, soja, né? Ah, Olha lá, só. grãozinho. Então, tem muita coisa, né, que dá para fazer, né? Tem uns molhos pestos que você faz com um monte de folha diferente, né? E que eu não sei, deixo para o pessoal da culinária aí, Paula. Esse eu faço bastante. Eu tenho um manjericão gigante aqui em casa. É, mas dá para fazer pesto de várias folhas também, né? Isso que é legal, né? Você vai alterando o sabor, né? Dá Eu não para sou... fazer de ora pro nobis o Ah, eu pesto. vou experimentar, mas nunca fiz. Eu tenho aqui em casa também. Todo mundo terminou, então? Aí, quem podia ler pra gente, né? Quem lê? Quer que eu leia, Flor? Então, vou ler aqui. A Eu Keila quero. falou que quer comprar menos, só o necessário. A Marina disse, uso de menos plástico durante compras no supermercado. E além disso, né, maior consumo de alimentos sazonais e de produção local. E eu coloquei, né, o excesso de embalagens, muito lixo acumulado desnecessários. Na verdade, eu quero dizer que eu não quero isso, né? Procurar locais que possa comprar direto do produtor para minimizar as embalagens.
A Keila falou de novo, né? Reutilizar os plásticos, né? Tipo os ziplocs, como sistema de guardar alimentos e usar o máximo de vidros como potes possíveis. O Carlos falou, aderir ao plano do Sessão Biodinâmica e colher as punks que estão nascendo aqui no quintal de casa. Aí eu também falei que eu queria saber mais sobre punks, saber reconhecê-las nas ruas, parques e terrenos. Aí a Keila trouxe que é criar um pomarzinho pequeno e cultivar coisas que possam, né, entender e falar com a terra, para que possam entender e falar com a terra. A Leia falou consumir menos carne vermelha e desacelerar um pouco. Meu ritmo agitado às vezes me traz efeitos negativos. A Marília trouxe comprar alimentos direto do produtor, onde moro tem essa possibilidade, e sair do comodismo e colocar em prática. A Kátia trouxe consumir mais alimentos saudáveis, menos processados, utilizar sacolas recicláveis. A Paula trouxe pesquisar alimentos associados aos 7 tecidos do corpo e na alimentação principal, compor o prato de forma a nutrir cada um desses tecidos e compartilhar essa prática conosco. Eu preciso entender o que 7 tecidos significa, precisa traduzir para mim. A Marina trouxe produzir mais alimentos no sítio da minha mãe para consumo e partilha, me empenhar na construção de algo pensado na biodiversidade, dinâmica e agrofloresta. A Brigitte trouxe produzir mais alimentos aqui no apartamento, olha que legal, além de tomate, pimenta, aromáticos e medicinais. A Paola colocou descobrir mais pessoas locais que plantem ou preparem alimentos, pisar com meus pés, lembrando que estou pisando o corpo da terra. E aí, a Brigitte colocou, deixar os pinhões que colhi no sítio para os moradores do prédio, sem vender com informações. Olha só, que gostoso, né? Todo mundo aqui querendo aprender, partilhar, mudar um pouquinho, né? E cada um, né? Um pouquinho da ideia desse artista, né? Desse ser, né? De poder ser artista no sentido de ser aquele que pode fazer, né, gente? É muito legal isso. Pode falar, Flor, desculpa. Não, eu só para saber, esse daqui fica registrado ou é melhor a gente copiar? Tem como salvar, Paola. Vocês têm como salvar. Eu acho que o host tem como salvar. Se a aula é gravada, está sendo gravada, automaticamente ele já é gravado também. O texto é gravado e a Mesmo aula. no Zoom? E a outra? No Zoom? Tem a opção aqui, salvar o bate-papo. Tem. Então, salva aí para a gente ir colhendo. E eu ia perguntar a pergunta que a Keila fez para a Paula, se ela quiser colar, e depois a Keila vai mostrar alguma coisa. Então, como nós somos da natureza, no Ayurveda a gente também tem 7 tecidos que representam a sustentação da vida, né? Então, no Ayurveda se diz que uma vida saudável, ela é a combinação de alguns elementos, e um desses elementos é a boa nutrição desses 7 tecidos, e eles também são, vamos dizer assim, eles também estão em camadas, né? A gente tem períodos de nutrição de cada um desses tecidos num ciclo de aproximadamente 7 dias. Então, a gente começa nutrindo o plasma com que a gente alimenta, o que é residual da alimentação do plasma alimenta o sangue, e aí, então, do 8º dia até o 14º, a gente alimenta o sangue, e assim por diante, até chegar no tecido reprodutivo, que é o 7º. Então, o nosso tecido reprodutivo, por exemplo, ele é nutrido somente após o 49º dia, né? Do 42º até o 49º dia, né? Então, é um processo também, o nosso corpo, ele é um processo de alimentação que também tem um ciclo, né? E assim como a Terra, né? A Terra também, para que a gente nutra em níveis mais profundos, também tem um ciclo, né? Uma preparação leva um tempo, né? Tem que ter um respeito por esse ciclo. Então eu achei muito curioso, porque as 7 camadas da Terra, o nosso corpo também são 7 tecidos, e cada tecido se beneficia de determinados tipos de alimento. Então, foi isso que quando eu vi, eu lembrei disso, né? Quando eu vi o pote paisagem, lembrei disso,
Lembrei da terra, lembrei do nosso corpo e lembrei que tem grupos de alimentos que estão mais adequados para nutrir cada um desses tecidos, né? Então, aí eu quero fazer essa pesquisa, inspirada aqui pelo nosso encontro de hoje, e compartilhar, né? Ah, vai ser ótimo. Hum. Sempre aprendendo. Bom, só para dizer que isso está tudo em sintonia também um pouco com a minha vida, que legal eu estar aqui hoje ouvindo isso. Com a pandemia, eu acho que a gente faz tanta coisa, teve que mudar, né? Teve que dizer sim para algumas coisas que a gente já estava dizendo não faz tempo. Pelo menos comigo. E o que aconteceu comigo foi isso. Fazia tempo que amigas já tinham falado, eu compro da fazenda local e eles entregam e é fácil, e papapá. E eu assim, vou fazer, eu nunca fazia. Aí um dia eu falei, quer saber, eu vou fazer. E faz uns 2 meses que eu tenho recebido toda quarta-feira uma caixinha, olha só, eles botam na caixa, eles mandam um pedido bonitinho. Um belo dia, eu recebi isso. Olha, aí eu olhei para isso e falei, o que eu vou fazer com isso, gente? Bom, eles, muito espertos, essa fazenda, eles são tão organizados, gente, que eles botaram uma receita inspirando, falando, olha, e isso que... Vocês sabem o que é isso? Alguém sabe? E tem Isso que é raiz, isso é raiz de Keila, você tem salsão. que contar onde você está, porque ali tem uma Ok, tradição desculpa, hein, disso, gente? né? Eu não sei se tem tradição. Eu estou na Califórnia, tá? Aqui as coisas são um pouco diferentes do Brasil, lógico, mas eu tenho um marido vegano, só para vocês terem uma noção. Eu já cozinho bastante coisas que não é muito comum na cozinha brasileira, certo? Então, eu tive que aumentar faz anos já. Então, já estou acostumada a ter que me aventurar. Bom, quando eu olhei isso, eu falei, o que é isso? Bom, é raiz de salsão. Isso é o salsão, essa é a raiz. Aí eu olhei, tem uma cara feia, essa é a verdade, tá? Mas a receita estava com uma cara linda. Era uma sopa de raiz de salsão, batata e alho poró. Gente, fiz a sopa. Essa sopa é maravilhosa. Ficou a sopa preferida do marido. Já fiz várias vezes. A parte desse caule, né, que é o salsão mesmo, o salsão é esse aqui, esse pequenininho, só para vocês saberem. Pus em cima, fica uma delícia. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: tentem, explorem, faça. Porque às vezes a gente olha para uma coisa feia, que na verdade é linda, é bonita, é gostosa e além de tudo saudável. Então, eu achei super interessante porque tem tudo a ver com o que a gente está falando, entendeu? E tem sido legal. E outra coisa que eu fiz na pandemia é começar a fazer geleia. Fiz geleia para dar para os amigos. É a maneira que eu amo os meus amigos, boto amor lá, junto com os temperos, né, na hora de temperar minha geleia, mas eu ponho em potes de vidro. Então, eu achei tão interessante, porque eu tenho amado potes de vidro. Eu acho que, e falo para eles, guarda, e se quiser outra, você me dá de volta, me liga, eu passo para buscar e encho o pote de novo, entendeu? Então, é uma maneira que eu estou tentando colaborar um pouquinho mais com a nossa Mãe Terra. Muito ótimo. Não sei, Lu, se a gente faz um apanhadinho geral ou se alguém quer falar alguma coisa a mais. Pode deixar livre, não? Um pouco, assim, quem quiser contar alguma experiência ou já deixar dar uma dica também para a gente, né, Pá? Alguma coisa, não sei, essa foi legal, essa da Keila, se alguém mais tiver alguma dica, não sei. Olha, agora é época de tupinambô, que é uma alcachofra, tipo, é uma raiz, né? Mas é chamada de alcachofra, agora até me escapou o nome. É época de caramoela, caradoar. Eu tenho o privilégio aqui de morar na Vila Madalena, perto da Rua Harmonia, do Instituto Chão. Acho que é o melhor lugar, porque aparece de tudo, muita punk, muita comida diferente, e você nunca sabe o que vai encontrar lá,
né? É muito bacana lá. Quem vier para São Paulo, vale a pena conhecer, na Rua Harmonia, Instituto Chão. Muito bacana. Tem sempre, Brigitte, essa feira lá? Como? Tem algum dia específico para Não, ir abre nessa? todo dia, é uma loja. Ah, como chama? Instituto Chão. Tá. Eles estão no Face. Abre todo dia das 8 às 7 da noite, exceto na quarta e no sábado, que tem um horário diferenciado. E eles abrem no feriado também. Bacana. Sabe? E agora eles compraram uma terra em Bragança Paulista, eles estão também plantando, eles têm shimeji, que eles já produziam. É muito legal, uma moçada assim, bem bacana. Tem muita coisa. Você fica louco na loja. É que nem na Califórnia, né? Aquele supermercado só de orgânicos. É muito bacana. Bom, é isso. Eu quero compartilhar as pérolas que eu peguei de vocês aqui. Então, a sintonia com a nossa casa comum. A comida virou arte. E eu engoli a arte. Ou seja, a arte ficou próxima de mim. Falou a Brigitte, mais ou menos. Aí não fui anotando os nomes. Como o pote paisagem me mostrou que são substratos da terra. Então, a terra ficou próxima. A beleza, o respeito e a delicadeza que eu sou capaz de dar a mim mesma. A relação do micro com o macro, ver naquele pote uma micro agrofloresta e ver o planeta Terra. A escala do ser humano frente à natureza, me sentir pequenininho, que disse o Carlos, e depois me sentir grande. A descida e a subida, né? E a Lu complementou, lembrando que essa casa comum está na galáxias, né? No universo, e que através das plantas que a gente ingere toda essa força cósmica, disse a Lu. Como através de uma linguagem doce, me toca a vontade de transformar, diferente quando é uma linguagem agressiva, disse a Marina. E se o mundo não fosse horizontal, mas fosse vertical, que é exatamente o que a gente fala ao contrário, né? Que tem que ser tudo horizontal, né? Não pode ter hierarquia, né? Então, é a transgressão da transgressão, né? Lembrar do pote. E aqui eu escrevi outra coisa que eu não estou conseguindo entender minha letra. A Kátia, né? Começou a me dar vontade de cozinhar, de que é uma coisa bonita, gostosa, né? Eu gostei muito das imagens que a Lu escolhe, que tem as mãos, né? Sempre a mão ali, né? A mão pondo, a mão. Lindo, né? Muito lindo. Aí já ficou a nossa sintonia com a nossa casa comum, inspiradas pela Lu Barreto. Muito bacana. Então, a gente vai fazer uma vez a cada mês, a gente vai ser sempre a primeira quarta-feira de cada mês, é isso? A segunda? A primeira. E a gente vai ter 7 encontros, né? Um a cada mês. Mês que vem vai ser sobre o segundo camada da Terra, que é a camada da criatividade, ou seja, da paisagem. Esse foi o da identidade. E vamos ver que artista que a Lu vai nos trazer. Então, tomara que vocês estejam conosco e que a gente vá crescendo, né? E vamos praticar nesse mês o nosso compromisso, né? Isso aí. Paola, quais são as camadas? Você pode falar rapidinho para a gente? Todas as 7? Sim, senhora. A primeira é a identidade, a segunda é a criatividade, a terceira... Você já sacou quais são essas 7 camadas ou não? Identidade... Não, ainda não. Não? A criatividade... Não? Criatividade, os relacionamentos, as relações... Depois vem o equilíbrio,
depois vem a expressão, depois vem a visão e, por último, vem a inspiração. Na verdade, essas 7 camadas do corpo da Terra, elas estão fazendo referência aos 7 chakras. Ah, E pouco ok. a pouco a gente vai contando. Uhum. Ok. Sounds awesome. E eu acho gostoso a gente ter, né, assim, seria bacana se vocês conseguirem estar presente, né, para a gente, né, e tendo um repertório junto, né, e tendo uma história junto e, enfim, claro que sempre são bem-vindos novos, né, mas com certeza seria bacana para a gente estar acompanhando esse corpo completo, né, essa conversa e, enfim, muito bom a participação. Isso, E também, se vocês conhecerem alguém que sabe fazer essas coisas virtuais, precisamos de alguém que crie esse mapa virtual para a gente ir colocando os pins, assim, das experiências, né? Olha, Então, não sei se seria o... Como que você está pensando, Paola, esse mapa virtual? não, eu tô pensando, são mapas, então, mapas que a gente já viu básicos, é que tem lá o mapa mundo, você clica e tem uma experiência, por exemplo, Jorge Barreto é o primeiro PIN, daqui a pouco a Lu vai contar Tá, alguma dela, daqui a pouco vai trazer outra, né? tá. Assim como esse foto paisagem nos inspirou e nos faz Uhum. comprometer com uma outra coisa, tem um monte de inspirações, né? Então é bonito a gente ir pesquisando também por nossa conta outras inspirações. E lembre-se que as artes não são só dos museus, das exposições, é da vida, né? Deixa eu tentar entender. Você gostaria que a gente tivesse um espaço que a gente pudesse compartilhar essas ideias e colocando, todo mundo construindo Isso. junto? Porque tem uma Uma ferramenta que eu uso com os interação, meus alunos. uma Eu tenho uma interação. então, eu tenho uma ferramenta que eu uso que é muito fácil de usar, que chama Miro. A gente Miro. abre um quadro, depois, se você quiser, eu não sei como acessar o chat aqui, mas eu posso colocar já o link, abrir um quadro para o nosso grupo, e aquilo lá é muito bacana, porque é muito interativo. Então, a gente pode, mesmo que a gente não esteja na reunião juntos, mas que teve uma ideia ou que viu alguma Isso. coisa, vai e cola lá. Isso. E aí você vai construindo painéis, e é muito bacana usar o Miro. Tem como eu colocar aqui no chat? Aqui, eu vou tentar, eu só não estou conseguindo minimizar a tela e entrar na internet aqui. Eu mando para você, Paola, para você, Lu, e depois vocês compartilham com o grupo, não sei. Uhum. E aí, sei lá, eu acho que é uma coisa bem interativa. E ele é tipo mapa? Ele é tipo mapa? Ele faz mapa mental, ele faz o que você quiser. Não, ele é um painel, ele é uma tela. Ah, tá. Nessa tela, você pode puxar os quadros, e aí você vai desenhando e você vai interagindo com os outros. Todo Mas mundo você pode colar entrar. Imagem, né? Você Pode colar texto. imagem, texto, tem post-it, tem um monte de coisa ali. E caneta. Porque depois a única coisa é a gente põe isso daí em cima do corpo da Terra, ou seja, do mapa mundi, né? Quer Eu dizer, acho que no dá para caso, carregar essa imagem. como eu já aprendi que não precisa ser horizontal, pode ser assim também, né? Não, mas eu acho que a imagem como fundo, dá para carregar o mapa mundi como fundo para ser o painel. Uhum. E aí vai brincando. Então você não podia... É uma ferramenta que eu uso muito para dar atendimento para os alunos de projeto, entendeu? Aí eu rabisco, é bacana, eu gosto. Você já usou, Marília? Tem o Jamboard também, mas o Miro é o que eu mais uso. Não, nunca ouvi, achei super interessante. Nossa, Marília, você vai gostar de usar lá na sua disciplina, viu? Porque a gente consegue dar atendimento para um monte junto. E todo mundo vê o trabalho de todo mundo, então todo mundo contribui com o trabalho de todo mundo. É muito bacana. Eu gosto. Eu vou por aqui, eu não sei se eu tenho acesso a esse chat, mas não, eu mando para você, Paulo, para você, Lu. É que eu não estou conseguindo minimizar e entrar no Google. Como que eu faço isso? Não, eu já fui agora. Não sei, a Eu gente não já aprendeu a consigo fazer minimizar a background, tela. Só se eu deixar a reunião. Eu não... Pressiona o ESC, Léa. Tenta pressionar o ESC e vê se puxa um pouco. Ah, deu sim. Ok. Ó, vou pôr aqui para vocês já, então. Quer ver? Hoje mesmo eu dei aula de manhã e tarde nesse aplicativo aqui, usando essa ferramenta. Ó, eu vou copiar aqui
Eu poderia já montar um grupo, acho que é melhor, né? Você que já maneja, lida É, com, por favor. eu já monto um grupo, ó, New Board, eu vou colocar um quadro novo. Aí, se quiser, eu já meio que explico como mexer aqui. Você não está compartilhando ainda. Ainda temos Você não está compartilhando. Não, eu só vou dar um nome para esse quadro. Se vocês querem, coloque o nome do que a gente está aqui. Sintonia. Fala, gente. Ou então podia ser Terra Onírica, porque daí cada evento... O de hoje é o Sintonia comum, mas o próximo... Onírica. Terra Onírica, pronto. Então, ficou assim. E daí o próximo é Sinfonia na Paisagem, depois virão as poéticas coletivas, né? O equilíbrio dos ritmos, enfim. Isso, fala os nomes, que a Keila perguntou das camadas, mas... Então tá, então hoje foi a Sintonia com a nossa Casa Comum, aí depois a gente vai falar o próximo, né? O de maio vai ser a Sinfonia na Paisagem, depois a gente vai falar das poéticas coletivas, depois o equilíbrio dos ritmos, o quinto é a escuta dos cantos da terra, o sexto é a composição em horizontes, e o sétimo é o compasso transcendente. Ó, eu vou copiar aqui, ver se vocês conseguem entrar, senão eu teria que mandar para cada um. Como que eu volto agora, hein? Estou tentando voltar para o chat aqui, que eu não estou enxergando. Deixa eu ver. Tem tanta janela aberta. Ó. Estou conseguindo pegar de... aqui. Aliás, você ficou demais com essa paisagem atrás. Parece que ela está lá. Gente, como que eu volto para nós? Ai, obrigada. Eu dei o S de novo. Luciana, você pode repetir a sexta, a penúltima? Eu perdi. Composição em horizontes é a sexta. E compasso transcendente é a sétima. Perfeito. Elas estão lá no site. Obrigada. Aqui, acho que eu consigo agora. Consigo pôr aqui. Pronto, agora eu vou tentar pegar o chat. Aí, pronto. Agora vê se vocês conseguem entrar, gente, aqui, ó. Nesse link. Ok. Clica aí a gente se encontra, todo mundo se encontra no Miro. Por que não Miró, né? É verdade. Já que estamos, né? Vocês conseguem entrar no quadro? Não, tem que fazer um login. Então, espera aí, me passa o e-mail de alguém. Fala você, Paola. Por uma escola de sonhos, @gmail.com. Por uma. Ou talvez também mandar para a Paula, que a Paula acho que está com o e-mail de todo mundo pelo Simpla, não tá, Paula? Dá para mandar pela plataforma para onde foi mandado os e-mails? Ó, eu vou te mandar o e-mail. Mandei o convite aí, Paola. Você tem que aceitar. Mas, Léia, você não podia só compartilhar a tela assim do quadro para a gente ver como que é? Posso. Deixa eu ver. Como que eu vou... aqui, share screen. Deixa eu ver se eu estou achando aqui onde está o... Será que é aqui? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo minha tela? Já quase. Estamos vendo. Você consegue ver isso aqui, ó? Esse aqui é o Miro, ó. Eu pus o nome nosso. Uhum. E aí aqui a gente vai montando quadros. Ó, se quiser trazer, por exemplo, aquele fundo da imagem que você falou do mundo, aí tem que vir aqui e fazer um upload, ó. Tá. Aí você vem no My Device, pega o mapa mundo, se tiver mapa mundo, se tiver, né, sei lá. Sim. E aí você coloca aqui. Aí se você quer, por exemplo, dar uma cor para esse quadro, você vem e dá uma cor para ele. Eu quero, sei lá, eu quero colocar que esse quadro é meu, sabe? Meu nome aqui nesse quadro. Aí eu venho com um post-it e coloco o meu nome. E aí venho com texto e escrevo Léia. Imagina que é um monte de equipe que a gente trabalha, então cada equipe está com um projeto em um quadro. Olha, Marília, que delícia, você pode fazer N quadros e aí você vai dando atendimento. No nosso caso, a gente monta um quadrão, ou vários, sei lá, com vários depois junta, não sei, ou põe uma imagem de fundo, que é esse mundo que a Paula falou, e a gente vai trabalhando aqui. Então dá para desenhar. Vamos experimentar.
Ó, dá para você só, né, sinalizar alguma coisa. Eu acho bem bacana isso, não sei. Vamos experimentar, é uma forma de reunir nesse mês coisas que a gente descobre, né? Ou práticas, né? Inclusive fotos do que foi feito, cada um, né? Isso. E se não quiser nem... Oba, eu quero ver as fotos dos potes paisagens, que o pessoal vai estar animado em fazer. trazer informações para cá. Lu, eu queria te pedir, se em algum encontro, você pode falar um pouco dessa palavra onírica que você começou a falar um pouquinho do nosso último encontro de estudo, que tem também alguma coisa relacionada à arte, né? Mas é mais relacionado aos modernistas, aos surrealistas, né? Principalmente a história de se apropriar dos sonhos como meio, né? Até um pouco os expressionistas também usavam, né? Então, aí você conta um pouco para a gente, porque achei curioso vir esse nome, né? E aí, né? Sempre usei ele para os sonhos noturnos, nos sonhos não para os despertos. Então, fiquei curiosa. Muito bom. Então, como é que ficou então? Quem que vai? A gente vai pôr os e-mails lá e aí manda por e-mail, cada um começa. É isso? Como a Paula tem o e-mail de todo mundo, a Paula pode abrir um novo quadro e convidar todo mundo. É só colocar invite, coloca o e-mail e send, aí você manda. E aí a gente entra no quadro. Tá, a gente experimenta, mais senão fácil, a gente perde. Ou ela entra nesse quadro e convida todo mundo, que acho que ela também pode. Acho que não tem essa coisa de ser o dono, não é igual o Teams. Acho que dá para você entrar e convidar a Paula. Eu vi que tem lá um share, mas acho que seria legal colocar um fundo, não sei, acho que... Tá, não sei como é que... Né, acho que você tem que ver como é que vai querer que cada um coloque ali as informações, né? Não sei. É bom dar uma olhadinha. Aí eu consigo convidar, compartilhar, passar os e-mails, que eu acho que eu tenho, sim. Acho que no Simpla fica registrado. Eu só queria dizer que a importância que eu penso de fazer esse mapa é porque é um mapa, não é? Tipo assim, estou precisando de uma inspiração. Aí você vai lá e, né? Que nem aconteceu com a gente com o pote da paisagem, né? Você não vai lá na loja de sapato e tem um monte de sapatos, pega um sapato. Aqui não, estou precisando de um sonho uma inspiração artística que me tire, que me ajude a fazer dessa disrupção, né? Essas pequenas disrupções que vão a gente ajudar a ir para outro lugar. Então, por isso que eu acho que é importante, né? Deixar um jeito, né? Jeitos, né? Jeitos. Eu acho que fica a troca também, né? Eu acho que essa é a ideia, né? Porque não é para ser assim, é para ir acontecendo, né? Eu acho que a gente quer muito mais um movimento, não sei, a gente quer, né? Imagina, né? Eu entendo que as pessoas aqui estão com uma ânsia, né? Nós estamos todos com um desejo de acontecimento, né? De ação, de ir fazendo, né? Então, nesse sentido, que eu digo uma questão de movimento, né? E não é uma coisa estática, rígida, para separada, né? Mas uma coisa que vá fluindo. Eu acho que o mapa permite isso, porque o mapa ele não tem uma direção, né? Eu acho que nesse sentido, né? Até a gente falou muito de cartografia também, né? Bacana. Quais são as cartografias, né? Em arte a gente tem muita questão das deambulações, das derivas, né? Desses caminhos que você pode fazer sem uma programação. Então, você chega ali e dali. O que aquilo mais me interessou? Então eu volto para cá. Agora, aqui, o que me chamou a atenção foi aqui. Então, assim, eu vou criando uma deriva, um caso que a gente só pode fazer mesmo é virtual, mas é um caminho que a gente pode estar seguindo, né? Então, essa ideia também, né, que o mapa, ele traz essa ferramenta para a gente seguindo essas cartografias e criando essas cartografias, né? Então, acho que isso é interessante. Até Lu, né? Fazer uma iconografia, né? Imagens, colocar imagens. Seria lindo. Com certeza. Eu acho que imagem, gente, sim, imagem, receita, manual, enfim. Tudo, né? Texto, poesia, o que vier, né, Lu? Isso. Nas artes, eu acho que é processos, entendeu? São práticas e é isso. Oi?
Não, eu ia dizer que eu só não conheço a Brigitte. Agora, todos vocês têm assim, nossa, nos seus universos profissionais e pessoais, tem muito para. Então, assim, dessa vez a gente meio que lançou mais a bola, né? Mas a ideia é só a gente lançar a bola porque eu conheço vocês, né? Então, aqui vocês têm muito para trazer para esses mapas também, né? Das práticas, né? Ó, tem 4 arquitetas, uma historiadora de arte, 2 coaches, 3 terapeutas, um químico, ou seja, né? Então vamos, a ideia é de a gente estar nutrindo, né? Isso que a gente cada um já está acumulando dessa mudança para esse, enfim, estão construindo. Que bom, que alegria. Depois que a Pá falou, né, que é o que eu falei que, né, meu objetivo é a gente um dia chegar num manifesto, num festival, num edital, enfim, né, eu dou as minhas viajadas, mas enfim, também tá aberto para viajada de todo mundo, entendeu? Não tem que ser assim, né? Vamos lá, cada um também pode trazendo o que pode gerar disso, né? Eu acho que a ação pode ser pequenininha, mas a gente também pode pensar grande, né? Eu acho que assim, é para curtir. Eu acho que a ideia é essa, assim, né? Nada de, né? Assim, a gente sabe o que está acontecendo, ninguém está negando, mas vamos continuar caminhando, vamos acreditar, né? Vamos fazer, né? Vamos nos enriquecer, né? A nossa integridade, a nossa conexão, né? Eu acho que isso que é o importante nesse momento, né? Para todos. Enfim, para a humanidade, né? Como um todo, né? Acho que esse é o nosso desafio enquanto um coletivo, né? Nessa camada da Terra que a gente vai ter que estar pensando em nada melhor do que com pessoas que compartilham dos mesmos objetivos, desejos que nós, né? Acho que é isso que é o intuito, né? O horário vai ser sempre o mesmo. Essa é a ideia. Tá bom. Eu vou tentar. Então, super gratidão, presença de todos. Obrigada, viu? 2 horas para viajar com a gente nessa ideia de sair criando né, esse nosso espaço, né, esse nosso cuidado com a nossa querida terra que está aqui nos acolhendo, né, nesse corpo que a gente está aqui. Né? Enfim, gratidão a todos. Gratidão a você, querida. Então, antes da gente fechar, vamos de novo só ficar 1 minutinho em silêncio para a gente reforçar o nosso sentir e propósito.